com a sua clarividência, com a sua mediunidade, o que você consegue ver aqui nesse estúdio miraculoso aqui? É que, na verdade, é o seguinte, nos centros urbanos tem muita coisa, não é só o nosso campo, existe aqui uma egrégora, existe a energia de todas as pessoas que sentaram nessa cadeira, todas estas estão aqui. Agora, o que acontece é que num prédio existe uma mistura de uma série de coisas, só que existe um agravante, porque todas as energias sutis, positivas ou negativas, todas as entidades, todos os seres de quarta dimensão, elas são extremamente sensíveis a campos eletromagnéticos. Então é por esta razão que antigamente todo mundo falava de sacis, inclusive o meu bisavô, ele conversava todos os dias com os sacis, ele fazia bolo de fubá para dar para os sacis, tomava café com os sacis, ou seja, eles eram vistos fisicamente antigamente. Hoje em dia, nós temos como energias distantes, que são vistas somente em lugares onde não vai pegar celular, onde não tem rede de alta tensão, onde não tem eletricidade, porque eles, como têm a alma constituída a partir do fogo, eles são muito sensíveis ao fogo. No Alcorão, está escrito que existiu um grupo de seres que foram feitos a partir da terra, somos nós, humanos, e existem seres cujo corpo é de fogo. Então, estes seres, que os árabes chamam de djinn, no qual você tem uma subcategoria que são os sacis, eles são muito sensíveis à eletricidade. Então, se você quiser isolar um ser, se você quiser entrar em contato com um ser deste tipo, você precisa estar em um lugar onde não tenha rede elétrica, porque não tem como. Agora, imagina num prédio a quantidade de eletromagnetismo que tem, então nós estamos à mercê de outros campos, de outras coisas, mas destas naturais não. Tá, mas então você está falando mais de entidades plasmadas, digamos assim. Plasmadas, sim, são elementais criados pela energia do coletivo, são formas de pensamento que são agrupadas nas grandes cidades, e aí você tem um outro tipo de ser, porque esse ser é artificial, é criado por egrégoras coletivas das clãs que moram aqui, dos bairros. Agora, estes seres mais, digamos assim, purinhos, que são os seres elementais dentro dos descritivos que a gente encontra, isso aí a gente não vê mais. Isso é mais uma coisa mais capial, assim, Isso ficar no mato. Você tem que voltar para a roça. Mas o gnomo, por exemplo, seria um elemental desse, é isso? O gnomo seria um elemental desse. Agora, só para você ter uma ideia, na Europa, nos recenseamentos, no censo dos feudos europeus, por exemplo, num feudo europeu alemão, lá por 1600, você vai ver documentado no feudo. Lá tem 1000 não sei quantos homens, 1000 não sei quantas mulheres, 300 cabras, 300 bois e não sei quantos gnomos. Os gnomos faziam parte do recenseamento europeu nos antigos feudos, porque o nível de visibilidade deles era muito maior. E eles são mais visíveis quanto menor o nível de radiação eletromagnética que nós temos. Então, a questão que antigamente não eram seres míticos, eram seres que conviviam com a população. Claro que nos lugares mais onde tinha o aporte físico para a existência deles, que são nas matas. Então, o gnomo é uma entidade. Eu só vi um gnomo na minha vida, ver de ver e ficar vendo mesmo. E foi no bairro de Parelheiros, aqui em São Paulo, lá no fim do mundo, perto de uma tribo indígena, se bem que em Parelheiros ainda tem algumas tribos, né? E lá no meio do mato eu vi um gnomo. Então, Como era? Era exatamente igual a esses gnomos europeus. Isso que eu acho interessante, porque eles não se nacionalizaram, eles eram exatamente... Mas como seria? É porque o gnomo que vem na minha cabeça é o do chapéu. Não, é o do Chaves, o gnomo do Chaves. Não, é esse aí mesmo. Que eram os bonequinhos de fantoche, assim, que tinha aquela água da Jamaica. É um gnomo tipo europeu com chapeuzinho comprido. E ele vai ficar ali do teu lado. Na verdade, não é você que decide. Ele decidiu estar ali e eu o vi mais ou menos uns 3 minutos e de repente ele sumiu. Mas não era o visor. Detalhe, eu não tinha bebido, não tinha nada, eu não bebo. Né? Então ele estava ali mesmo, mas precisou ser em um lugar completamente afastado, especialmente quando eu não tinha expectativa nenhuma de vê-lo. Porque essas energias, essas entidades, elas só vão aparecer quando você está livre de qualquer expectativa, porque a expectativa, a ansiedade é um campo muito negativo para esse tipo de entidade também. Seria que tipo uma coisa meio assim, meio isso? É exatamente isso, essa capa do gnomo aí é exatamente isso. Eles se aspectam desta maneira. E vermelhinho mesmo? Esse aqui é tipo um vovozinho. Exatamente, tipo um vovozinho, ele tem uma figura nórdica desse jeito, antiguinho, ele é old styled mesmo, então esse é o gnomo. Baixinho. Tá, então é esse aqui. É esse o que vocês clássico, estão vendo. né? É o clássico gnomo. Do Papai Noel. Gnomo ali, né? tipo esse que uma criança desenharia, é esse mesmo.
E você tentou algum tipo de conexão ou só ficou embasbacado Não, olhando eu ele? não sabia se eu podia falar, se não podia falar, o que que eu faço. Eu pensei assim, se eu falar, ele se assusta, vai embora, o que que eu vou Sim. falar? Então eu fiquei lá só observando, fiquei mais ou menos uns 3 minutos. Quando olhei novamente, ele não estava mais. Mas aí, esse gnomo que você viu, assim, ele assumiu uma característica física que fazia parte do seu imaginário? Ou ele se plasmou numa forma que você o reconhecesse? Seria isso? Eu, a princípio, pensei que sim, mas eu já vi muitos outros tipos de entidade que tinham formatos que não correspondiam nada daquilo que eu vi ou que eu tinha uma perspectiva de ver. Então, eu acredito que o arquétipo deles é exatamente estes e o coletivo já criou esta imagem que os definiu mais do que a minha própria projeção. Então, eu acredito que eles sejam desta forma mesmo. Não tem como. O que mais que você viu aí de interessante? Você viu, sei lá, fadas? O demônio lá, É. o demônio que você queimou, o arcodinho. Como é que chama? Harmônio, sim. O O que harmônio é um alemão. harmônio, Não, o afinal? harmônio acho que foi aquele que a gente tocou na imersão, que é meio que uma Não, sanfona. aquele, ali é um sanfona? aquele ali é o harmônio tipo Hare Krishna, né? Ah. O harmônio que você viu tem o folezinho aqui. O Foley. Estes harmônios alemães, eles tinham pedais que você tinha que ficar bombeando o ar, tipo um piano, Um órgão. só que né? com 2 pedais que você tinha que ficar bombeando o ar. Esses harmônios aqui tinha antigamente nas igrejas. Existem algumas igrejas antigas ainda que têm esses harmônios. Quando, às vezes, eu que posso estar desenvolvendo a mediunidade, eu entro num lugar que tem muitas coisas medievais, barrocas, sei lá, e eu me sinto mal, será que tá cheio de entidade, tipo essa que morava dentro do harmônio, e a gente sente meio isso? Sem Pode dúvida. acontecer isso? Isso pode acontecer, mas este mal-estar que o indivíduo sente não está relacionado com a energia da coisa. Está relacionado com a sintonia que você tem com aquele tipo de aspecto, com aquela coisa. Então, se o indivíduo tem conteúdos mal resolvidos dentro da sua psique, ele vai sentir-se mal. Então, tudo o que você vê não é nem mal nem bom. Vai depender de seus conteúdos interiores. Se eles não estiverem bem clarinhos, o indivíduo vai sentir-se mal em várias coisas. Até em vidas passadas, de repente, eu posso Sim. bater a coisa num quadro e não tem nada de mal o quadro. Nada de só mal. comigo. Exatamente. A questão toda é que na vida não tem nada bom, não tem nada mal. E se tiver alguma coisa mal, é dentro de você. Você está em ressonância com aquilo. Logo é um capítulo para você resolver. Só que todo mundo, quando vê o mal, tenta afastar-se daquilo que é o próprio espelho de si mesmo. E é este o fundamento essencial quando a gente tenta entender o fenômeno da demonologia, que é onde você estuda todos esses aspectos relacionados com os demônios, que são elementos essenciais da criação. Porque, veja bem, se tudo foi criado por Deus, quem criou os demônios também? O Criador. Então, eles têm uma função no nosso processo evolutivo. Não existe luz sem sombra. Então, sombra, luz, dia e noite são aspectos da construção do mundo que a gente vive. Então, esse é talvez um dos principais aprendizados quando a gente estuda a demonologia, é que o demônio não é do mal. Ele não dá para ser considerado do mal. Também não dá para ser considerado do bem, porque uma grande falácia teológica, por exemplo, é nós atribuirmos características humanas a divindades, tipo dizer, Deus é bom. Deus não é nem bom nem é mal, Deus é Deus. Ou seja, os elementos que estão além do mundo humano não podem ser caracterizados dentro de valores seus, né? E inclusive os demônios. Essas entidades, as entidades demoníacas, então, que fazem os pactos com sangue, podem ser, então, ex-humanos desencarnados ou são entidades que sempre existiram e vieram como um fractal da própria criação? Como classificar a origem desses seres, assim? Tem de todo tipo. Existem, por exemplo, os seres que nós chamamos de Exus. Se bem que Exu da Umbanda é uma coisa, Exu do Candomblé é outra coisa. Então vamos falar de Exus da Umbanda. Todos eles seguem uma lei. Detalhe, os nomes que nós temos dos Exus aqui no Brasil, o nome Exu Capa Preta, Exu Tranca-Ruas, Exu Tiriri, eles são nomes nacionalizados, porque os nomes originais dos Exus são em árabe, ok? Os nomes originais dos Exus são em árabe, porque eles são djinns primitivos. Sendo djinns primitivos, as origens deles são nas areias. Ok? Então, os nomes que nós utilizamos aqui não são os nomes originais desses Exus. Esses Exus são chamados de Exus da lei.
eles são impossíveis de praticar algum ato negativo. Alguma coisa negativa que venha acontecer na vida de alguém por ação de um Exu da lei é um adiantamento kármico. Ele não tem poder de inferir sobre o karma de ninguém. Então você tem esta classe de seres. Agora, estes seres que fazem mal, geralmente são eguns. São seres desencarnados que estão a serviço das questões do mundo astral e sempre pedem sangue para fazer os seus ofícios e as suas obras. Não tem como. Tá, e humanos desencarnados? Você falou que viu lá no Arcodion, já até esqueci o nome, no Harmônio. Harmônio. No Harmônio, você viu uma entidade que parecia um demônio. Que era um djinn. Porque os Era um djinn? Era um djinn, porque os djinns sempre, eles tendem a ocupar lugares físicos para fazer deles a sua morada. Tipo uma lâmpada de Aladim que você esfregava, você liberava o djinn. Então existem várias formas de você liberar um djinn. Os antigos usavam djinns para fazer práticas de todos os tipos. Inclusive, por exemplo, no Nepal existem técnicas onde você evoca um djinn e vai dando corporificação a este djinn. E ele se transforma em um tulpa. Tulpa é uma entidade que é visível, física para todos, mas ele não tem origem humana. Ele vai se criando uma densidade, criando um corpo gelatinoso, endurecido com o decorrer do tempo, e depois você vê e pensa que é um ser humano. Mas ele é um tulpa. Um tulpa é um djinn que se transformou em um ser humano para um serviço dentro lá das coisas mágicas tibetanas. Então tem muita gente no Nepal que você olha, parece humano, mas não é humano, é um tulpa. Então, mas na rua? em tudo quanto é canto, um tulpa ele anda, o tulpa ele é que nem um ser humano, só que ele não tem alma, a alma Mas dele... você já viu isso? Se eu já vi um tulpa, eu vi uma pessoa, um ser que eu acho que era um tulpa, então não dá pra dizer... É raro, é uma coisa meio rara. Não, não é uma coisa rara. Mas não? Como ele é muito parecido com o humano, Uhum. é uma agêntico normal. Só que ele tem a sua força vivitiva vinculada ao seu criador. Então, quando o cara morre, o tulpa morre também. Putz, eu já vi uns filmes de terror meio com uma coisa meio assim. Sem alma. Que um, sei lá, um mago... Acho que eu vi um filme que era um filme sul-coreano. Que era tipo um mago que ficava sei lá, num calabouço lá de um prédio. E aí nasciam criaturas que eram meio... Elas começavam a surgir meio gelatinosas, assim. E viravam os humanos meio cinza. Aí eles iam enfrentar a polícia, por exemplo. A polícia atirava no bicho e só saía um pó. Assim, tipo, aí não acontecia nada. Aí ele criou um exército desses seres, assim. Eu não lembro o nome desse filme. E aí o exército, a polícia, foi um pandemônio muito louco lá. Virou aquele filme bem hollywoodiano. Um monte de policial, de carro. Aí vinha esses tupas, assim. E arrasava todo mundo, os caras tiravam e tal, não dava certo. Aí uma pessoa descobriu quem era, aí quando ela foi lá e enfiou um punhal lá no cara, aí todos os bichos morreram. Mas tinha umas raízes, assim, que penetraram. É um filme sul-coreano. Bem sinistro, assim, o filme. Acho que foi assim, eu nem sei onde eu assisti, mas assim, era bem sinistro. Eu assisti com a minha mulher também, foi engraçado, assim. Ela não queria mais ver o filme, ela ficava olhando pra minha cara, né? Em vez de olhar pro filme, ela ficava olhando pra minha cara. Ela ficava me olhando, assim, falei, olha lá, é lá, o filme é ali. Enfim, aí tinha essa história, né? Era tipo um mago, assim, e tinha umas raízes que daí conectava com esses bichos. É mais ou menos isso. Claro, não tenha dúvida. E agora, esse mago precisa ele precisa nutrir-se com uma série de coisas, porque a energia de muitos seres está dependendo dele também. Então existe no campo da magia um mundo gigantesco de coisas que produzem esses seres chamados seres sem alma. Agora, pode ser que no mundo humano, aqui entre nós, existam muitos tulpas que estão aí por aí andando, ocupando cargos políticos, ocupando cargos normais.